voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras. Meu outro grande amigo, Carlinho Félix. O primeiro que cantou foi J. Neto, vocês conhecem, e agora a voz inconfundível, Carlinho Félix. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Se preparando para a mensagem. É tua oração, gente. Eu quero agradecer a Deus por essa noite. Eu quero agradecer a Deus pelo presente que Ele me deu de estar aqui com vocês. Ele está preparando isso. Esse material, a gente não sabe onde vai. A gente não sabe quem vai ver. Mas nós pedimos a presença de Deus aqui nessa noite, para que fosse gravado. Não só a música, não só a letra, mas a presença dele. Mas a presença dele. E que tudo que aconteceu aqui possa servir de bênção para o nosso país, para os outros países, para as famílias. Que vidas se convertam através dos teus olhos, através das tuas lágrimas. Que vidas se convertam ao Senhor. Eu quero aproveitar e agradecer a Graça Music, todos da produção, pastor Jeromilton, todos. Não quero falar para não cometer nenhum erro. Eu quero agradecer a todos aqui do Olímpia, que tratou a gente com o maior carinho, como servo de Deus. Quero agradecer o missionário E.R. Soares, que teve confiança. Um bom dia para todos. Quero agradecer a presença de todos vocês neste culto desta manhã dominical. Gostaria de ir diretamente à palavra do Senhor no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos juntos à palavra do Senhor Jesus. Saudando a todos os meus amigos que fazem parte desse momento tremendo, minha esposa Nete, que está acordada comigo até agora, todos que estão ainda despertando no Brasil, nós ainda não dormimos, todavia, depois deste culto vamos então descansar, que é onde nós estamos bem atrasados em relação aos que estão para o lado do Brasil, da África, enfim. Marinho Pires Bacelar, Maurício Cardoso Lima, Gui Joaquim, Deus abençoe, Alessandra Correia, Rose Figueiredo Marques, Agnaldo Gonçalves, Miqueias Pereira, Gomes Figueiredo Marques, Isaías Oliveira Inácio, José Santos, Rosa Rodrigues, Francilene Lourenço, Rayane, a paz do Senhor Jesus, para todos vocês, que o Senhor abençoe a cada um de vocês, todos que estão presentes neste culto dominical, onde nós estamos servindo ao Senhor de todo o nosso coração
e abençoando e também sendo abençoados em nome do Senhor Jesus. Vamos então para o texto que nós temos diante de nós, que está no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Glória a Deus. Primeira Tessalonicenses. Vamos ler o primeiro texto, que é o primeiro que nós queremos. Primeiro texto, primeiro que nós queremos que vocês acompanhem conosco, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, depois o capítulo 3. No capítulo 1, versículo 2 diz assim: damos graças a Deus sempre por todos vós, lembrando de mencionar-vos constantemente em nossas orações, recordando em nossas menções diante de Deus Pai continuamente. Aí ele coloca aí, queria que vocês anotassem aí, a primeira palavra que ele coloca aí é da obra da vossa fé. Da obra, número 1, da obra da vossa fé. Número 2, do esforço do vosso amor. E número 3, da perseverança da vossa esperança. Então ele coloca aqui em primeiro lugar a obra da fé. Depois ele põe o esforço do seu amor. Depois ele coloca a perseverança da esperança. Então ele diz, se a esperança é esperança, ela tem que ter perseverança. Se o amor é amor, ele tem que ter esforço. E a fé, que é fé, tem que ter obra. A obra da fé, o esforço do amor e a perseverança da esperança. Então nós temos essas três palavras. Essas três palavras, Paulo escreveu em 1 Coríntios, ele escreveu de uma forma extraordinariamente maravilhosa quando ele coloca essas três palavras no finzinho do capítulo 3, quando ele está falando do maior dom, que é o amor. Aí ele diz assim, versículo 11, diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, julgava como menino, mas quando cheguei a ser homem maduro, deixei as coisas de menino. Então ele passa para as coisas extraordinariamente eternas. Diz o versículo 12, porque agora vemos por espelho, como por espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E no verso 13 ele termina aquilo que ele começa escrevendo, a primeira carta aos Tessalonicenses. Ele diz, no verso 13 ele diz, agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, diz o texto, mas o maior deles é o amor. Então, 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, é igual a 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, que ele coloca de uma forma especial para nós, para que o nosso coração se firme mais, para que o nosso coração nas lutas, nas batalhas e nas tribulações, o nosso coração seja firmado. Então ele coloca aí então o amor. Ele coloca o amor como primeiro, depois ele coloca a fé e depois ele coloca a esperança. Nos dois textos que ele está citando, ele coloca aí uma trindade, uma triunidade perfeita. Volto a dizer, no versículo 13 ele diz, agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. E voltando para Tessalonicenses, capítulo 1, verso 13, ele diz que quando ele ora por eles, recorda da obra da fé. Então, que coloca aqui a obra da fé. Aí ele coloca aqui o esforço do vosso amor. O esforço
esforço do vosso amor. E, número 3, a perseverança da esperança. Então ele coloca essas 3 partes importantes para nós, nos 2 textos que ele reúne para nos advertir, para nos exortar, mas ao mesmo tempo para nos consolar. Porque se nós não tivermos essas 3 virtudes, nossos relacionamentos se acabam. Principalmente agora que todos estão em casa, né? Que o marido já começa a acostumar com a esposa e já começa a falar mais de uma forma mais áspera, já perde aquele momento, perde aquela emoção, perde aquele romanticismo, perde aquela paz, perde aquela paciência. O filho não quer respeitar o pai, o menino está nervoso, a família começa a entrar em dificuldades de relacionamento por causa de 3 coisas importantes. Porque para amar eu preciso me esforçar. Para que eu tenha fé, eu preciso manifestar através de um ato, de uma atitude. E para que eu conceba uma esperança, que essa esperança venha conceber e dar à luz as realizações, eu tenho que perseverar na minha esperança. Então, essa perseverança, ela vai me trazer paciência. Essa obra de fé vai trazer elogios, vai me trazer galardões. O esforço desse amor vai me trazer paz. Por quê? Porque o que é paz? Paz é a ausência da violência. Então, dando essa parte introdutória para cada um de vocês, eu queria trazer essa palavra que Deus colocou no meu coração, porque não é uma palavra de autoajuda, é uma palavra de fé baseada na palavra de Deus. Deus abençoe vocês, obrigado por estarem comigo no início desse domingo, que é a manhã pastoral, que hoje, com muito carinho, com muito esforço também, né? O esforço do meu amor, né? E também a obra da minha fé, e na esperança de que vocês vão realmente amar esta palavra. Então, Paulo, ele escreve o capítulo 1, advertindo, ele começa a advertir a igreja. Ele começa a advertir a igreja a partir do capítulo 2. No capítulo 2 ele diz: vós mesmos sabeis, irmãos meus, que a nossa missão para convosco não foi em vão. E ainda que a princípio sofremos e fomos ultrajados em Filipos, como vós sabeis, e depois, confiados em Deus, em meio a grande oposição, vos falamos com ousadia e confiança o evangelho de Jesus Cristo. E ele diz assim: porque a nossa exortação não procedeu do engano, nem da imundícia, nem de sedução mental. Estou lendo a versão de Nelson. Capítulo 2, versículo 4. Ao contrário, assim fomos aprovados por Deus, que nos confiou o seu evangelho, assim pregamos, não aos homens, mas para agradar unicamente a Deus, que prova o nosso coração. Paulo está escrevendo essa carta, porque foi a primeira e única igreja que Paulo começou, e ela explodiu, ela se tornou uma grande igreja, a igreja aos Tessalonicenses, sem que ela tivesse um pastor presente. Uma igreja que se tornou modelo para as demais igrejas, sem ter um pastor presente. E baseado nesse princípio agora, eu queria falar por quê? Porque os pastores estão ausentes das suas igrejas. Os pastores estão ausentes dos membros das suas congregações. Os pastores estão ausentes porque o seu povo não está vindo aos templos. Então a igreja agora está tomando uma atitude como a igreja aos Tessalonicenses, que está vivendo a fé sem o seu pastor presente. Então, numa oportunidade tremenda, agora, nesse momento, o Espírito de Deus nos traz essa palavra, porque houve uma igreja no Novo Testamento que passou por momentos da ausência dos seus pastores, dos seus líderes, como Paulo e Timóteo. E esta igreja não
não desanimou. Essa igreja, pelo fato de não ter o seu pastor presente, ela não desanimou. Muito pelo contrário, foi uma igreja que atuou com obra de fé, esforço de amor e a sua perseverança sem o seu pastor. Agora você está vivendo um tempo que você não está tendo o seu pastor presente. Qual é a missão da igreja? Qual é a sua missão? Qual é o seu dever como igreja? Agora, a igreja aos Tessalonicenses no mundo inteiro. A igreja evangélica, a igreja organismo virou uma igreja aos Tessalonicenses no mundo inteiro. Uma igreja em que Paulo não está presente. Uma igreja que Timóteo não está visível. Agora é uma atitude de fé. Agora ela tem que crer, ela tem que ter uma fé com obras. Ela tem que ter um amor com esforço. E ela tem que ter uma esperança de que vai acontecer algo extraordinário. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E então ele coloca dizendo, o verso 4, eu conheço a vossa eleição, irmãos meus, é de Deus. Aí ele diz no verso 5, assim, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente em palavras persuasivas, senão com poder e no Espírito Santo, em plena convicção. Então, se o seu pastor, se o seu líder pregava a palavra, durante o período em que você tinha a liberdade de estar ali na congregação, no templo, se ele pregava debaixo do poder de Deus e não com palavras persuasivas, se ele pregava debaixo do poder do Espírito Santo e a convicção do Espírito Santo, então você tem condições e depósito de permanecer na mesma fé ou de uma fé muito maior e mais fortalecida quanto antes. Aleluia! 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz o verso 5, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente em palavras persuasivas, senão com poder e no Espírito Santo e em plena convicção. A igreja aos Tessalonicenses, que vivia sem o apóstolo Paulo como pastor, se tornou um modelo, porque, diz o texto, ele diz assim, no verso 6, e vós fostes feitos nossos imitadores e de nosso Senhor Jesus, porque aceitaram a palavra em meio à grande tribulação, mas com grande gozo do Espírito Santo. Então ele está dizendo, a palavra que eles receberam, ela foi testada, ela foi provada, que eles aceitaram a palavra no meio da tribulação. Eles não aceitaram a palavra no meio de gritarias, eles não aceitaram a palavra no meio de gritarias humanas, de uma multidão desenfreada que não sabe o que faz. Eles não aceitaram a palavra debaixo de autoajuda. Eles não aceitaram a palavra dessa forma. Eles aceitaram a palavra em meio à grande tribulação. E quando a sua fé, ela nasce no meio da tribulação, ela é uma fé viva, é uma fé que permanece, é uma fé que demonstra amor, é uma fé que demonstra perseverança. Esse texto é extraordinário. E no verso 7 ele diz, de tal maneira que fostes um exemplo, um modelo para os crentes que estão na Macedônia e Acaia, que também estavam passando tribulação, que também estavam passando perseguição. E eles, sabendo qual era a atitude da igreja, sem a presença dos seus pastores, eles se tornaram uma igreja modelo para toda aquela região. Bendito seja o nome do Senhor. Você está me ouvindo? Então, se você está me ouvindo, glorifica o nome do Senhor Jesus. Aí, então, ele diz que, no verso 8 diz, porque partindo de vós, ouviu-se a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, não somente na Macedônia, uma igreja sem o seu pastor, que se tornou uma igreja missionária, uma igreja sem a presença do seu pastor, que se tornou uma igreja modelo de fé, de amor e de perseverança, isto é, de esperança. E aí diz assim, mas a fé que tendes em Deus se divulgou em todo lugar. A fé de vocês se divulgou em todo lugar, de modo que nós não temos necessidade de acrescentar nada em particular. Então a igreja do Senhor Jesus que está vivendo agora a unção da igreja aos Tessalonicenses, a unção da igreja sem Paulo, a unção da igreja sem os seus pastores, mas tem os seus líderes em casa, o pai e a mãe, os filhos que estão firmes no Senhor, que estão firmados no Senhor. E isso passou um tempo, passaram 3 meses, passaram-se 3 meses, passaram-se 6 meses, passou 1 ano, depois passaram 2 anos,
E Paulo, está falando uma palavra para eles. Como é que vocês estão, igreja? E a igreja estava fazendo missões sem Paulo. A igreja estava sendo generosa sem Paulo. A igreja estava cumprindo o seu papel sem Paulo. Então, Paulo, ele simplesmente ficou preocupado, porque como ele não tinha notícia da igreja, a igreja em casa, quando ele não tinha mais notícia a respeito da igreja, não tinha Face, não tinha rede social, não tinha nada, absolutamente nada, não tinha e-mail, não tinha absolutamente nada, não tinha internet, não tinha jornal, somente a presença do Espírito Santo, a fé, o amor e a esperança. Essas três coisas que nunca acabaram. Paulo foi, mas essas três coisas ficaram. Mas aconteceu algo, meus amados irmãos. O que aconteceu, pastor Deri Nelson Rocha? Aconteceu algo muito grande. Paulo passou a sentir saudade da igreja. Paulo passou a sentir saudade daquela congregação. E diz o texto, no capítulo 3, depois dele, ele diz no capítulo 2, verso 17, ele diz, olha o consolo para todos nós que estamos ouvindo agora. Olha o consolo que Deus nos dá para todos nós que estamos aqui ouvindo a palavra. Capítulo 2, versículo 17, diz, mas nós, irmãos meus, por breve tempo, fomos privados de vós, de vista, mas não de coração. Esse momento nós estamos vivendo agora, nesse instante, agora, nesse momento. Ele diz, nós, irmãos, não meus, por breve momento, por breve tempo, fomos privados de vós, de vista, mas não de coração. Portanto, com mais diligência, nos esforçamos para ver o seu rosto. Eu imagino, meus amados irmãos, a saudade que os irmãos estão tendo dos seus irmãos, dos seus, do coral, da banda, do conjunto de louvor, da presença dos irmãos, da esposa, do líder, do pastor, aquela alegria, aquele momento que nós sentávamos juntos comendo ali no porão da igreja, ou então naquele salão especial, aquele momento de comunhão. Que saudade que nós estamos tendo, não é verdade? Hoje, um dia que nós iríamos nos preparar, então, para nos banharmos, para nos colocarmos um perfume bom, tomarmos a palavra, irmos para cultuar ao Senhor, levarmos as nossas ofertas, levarmos nossas primícias, levarmos os nossos reconhecimentos de adoração, de serviço a Deus. E agora Paulo diz, estamos privados. Aí ele diz com muito mais diligência. Aí ele diz assim no verso 18, porque alguns querem tomar isso. Se, portanto, quisemos ir ter convosco uma e outra vez, mas Satanás tratou de impedir-nos. E isso não é uma obra mundial, não é uma obra terrivelmente espiritual, mundial, satânica, que o mundo está vivendo, usando homens, usando nações, usando partido político para isso. Que coisa tremenda. E ele diz, no verso 19, quando na ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo, quem seria, pois, o motivo de nossa confiança, de nosso gozo, de nossa coroa de glória? Diante da sua presença, não sois vós? Ele está dizendo, porque a nossa coroa são aqueles que creem. A nossa coroa, a coroa de todos os líderes, pastores, ministros, dos 5 ministérios, segundo a palavra, dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, dos ministros, dos presbíteros de Deus, do presbitério, dos bispos. Qual é a coroa? Ele diz, sois vós. Vocês são a nossa coroa. E ele diz, versículo 20, sim, vós sois a nossa glória e o nosso gozo. Então, Paulo, sabendo que a igreja estava fazendo a obra missionária, continuando a ser um exemplo para demais igrejas, realizando a obra como ele jamais podia imaginar que eles poderiam fazer. Como você continua cristão, você continua crente em Deus, continua cheio do amor, continua cheio da fé, continua cheio da esperança. Mas não uma fé somente, não uma esperança somente, não um amor somente, mas um amor com esforço, uma fé com obras e uma esperança com perseverança. E então Paulo,
escreve dizendo no capítulo 3, aconteceu algo depois de todas essas palavras de consolo e consolação. Paulo escreve dizendo, capítulo 3, verso 1, por isso, não podendo suportar mais em são juízo, decidimos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador do evangelho, para exortar-vos e confortar-vos acerca da fé. Então o que ele está dizendo? Disse, olha, não estou podendo ir, não posso estar lá naquela igreja, estou com muita saudade, mas eu estou mandando aqui Timóteo, estou mandando Timóteo para ir, e Timóteo irá para exortar vocês, para fazer o que eu estou fazendo agora, irmãos, exortar e consolar. Fazer o quê? Ele disse, para exortar-vos e consolar-vos acerca da sua fé. A sua fé precisa ser atuante, a sua fé precisa ter obras, atitudes. E hoje é um dia disso, hoje é um dia de você manifestar isso. E ele disse, estou mandando Timóteo. E aqui eu vejo uma tipologia no Novo Testamento. O Novo Testamento é cheio de tipologia, porque as parábolas são de tipologia. Todas as parábolas são tipológicas. Nós tiramos tipologias da parábola. E isso não é uma coisa extraordinária, porque quero tirar algo novo aqui para consolar o seu coração. E o que é que eu quero dizer? O que é que eu quero falar? O que é que eu quero explicar agora aqui? O que é que eu quero falar? O que é que eu quero falar? Eu quero dizer o seguinte, Paulo aqui é um tipo de Cristo. É um tipo de Cristo no trono. E a igreja, aqui no trono, ele está no trono, sentado em glória, no seu trono de glória, rodeado dos seus 24 anciãos. E a igreja do Senhor Jesus está aqui na terra. Então, o que é que o Senhor Jesus disse? Estou com saudade da igreja. Estou com saudade da igreja. Então, ele diz, olha Timóteo, que é o Espírito Santo. Timóteo, que é o tipo do Espírito Santo. Eu quero que você vá lá na igreja, aos Tessalonicenses, a igreja que está sentindo a minha falta, a minha ausência. Eu quero que você vá lá e depois volte para me dizer o que está acontecendo com a igreja, porque eu sinto saudade. Eu estou com saudade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. E ele, Paulo, como tipo de Cristo, Cristo dizendo a Timóteo, Cristo dizendo ao Espírito Santo, dizendo assim, por isso não podendo mais suportar a igreja, minha esposa desposada, em São Juízo, decidi ficar aqui no trono e enviei o meu Espírito, nosso ministro de Deus, nosso cooperador no Evangelho, para exortar-vos e consolar-vos a respeito da vossa fé. Para que nenhum de vós se inquiete por causa das tribulações. Para que nenhum de vós se inquiete por causa das tribulações. Porque vós mesmos sabeis que também para isso estamos designados. Designados. Aí o versículo 4 diz, porque quando ainda estava convosco, vos dizíamos de antemão que padeceríamos tribulações. Todo líder, todo homem de Deus precisa pregar a verdade para a sua igreja. Prepará-la para momentos de tribulação. Não só no oba-oba, né? Não só lá naquele momento de oba-oba, mas levá-los a compreender os dias que nós estamos vivendo. Esses próximos dias. Esta quarentena não é a primeira que você vai viver, porque numa dessas quarentenas nós vamos desaparecer da terra. Numa dessas tribulações nós vamos desaparecer da terra.
Então ele diz assim, ele diz, verso 4, porque quando estávamos convosco, vos dizíamos de antemão que padeceríamos tribulações, tal como vós o sabeis, como tem acontecido de fato. Que palavra atual, palavra atualíssima para nós. E aí no verso 5 ele diz, por esta causa também eu, não podendo esperar mais, não podendo mais esperar, enviei Timóteo para saber a respeito da vossa fé, que é o Espírito Santo agora, aí onde você está, aí na sua sala, no seu quarto, ou dentro do seu carro, onde você estiver andando agora, o Espírito de Deus agora, que está em você para sempre, está se manifestando em ti, e ele está te perguntando como vai a sua fé. E porque o Senhor Jesus disse, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo para que esteja convosco para sempre, para nos consolar, para nos exortar, para nos edificar, segundo a palavra. O Espírito Santo que está em você. Porque ele fez isso, temendo que o tentador vos tentasse, e o trabalho de Cristo na cruz, e a sua obra de justiça na cruz, se tornasse inútil, porque por causa da sua fé não se desvanecesse, a sua fé, seu amor não se esfriasse e a sua esperança não sucumbisse. E então o que aconteceu? O Espírito Santo subindo de volta, levando agora a palavra a respeito do Paulo César Lima, levando a palavra a respeito do Wagner, do Flávio Nunes, levando a palavra do Edivaldo Elias, levando a palavra a respeito do Eliude Sena, do José Maria e Valdete Moraes, levando a palavra de Antônio Xavier, levando a palavra de Damir Cardoso, levando a palavra de Anete Rocha, levando a palavra de Aline, Ronaldo e Ronaldo, levando a palavra de Wagner Dias, levando a palavra e chegando na sua presença e dizendo, está tudo bem com eles. Eles continuam firmes no Senhor. Eles continuam firmados no Senhor. Ei, é o Espírito Santo. Não é um qualquer, não uma pessoa qualquer. Não é alguém noticieiro, não é um repórter, não é um fofoqueiro. Não, eu estou falando do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele diz aí, aleluia. Verso 6, ele diz, agora, porém, vindo Timóteo de vós para nós, vindo o Espírito Santo de vós para mim, trouxe-nos boas notícias acerca da vossa fé e do vosso amor, que a vossa fé tem atitudes, que a vossa fé tem obra, que o vosso amor tem esforço, aleluia, aleluia. Agora vindo Timóteo de vós para nós, trouxe-nos boas notícias acerca da vossa fé e do vosso amor, e que sempre guardardes grata lembrança de nós, almejando ver-nos, assim como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, olha só que coisa tremenda, por esta razão, irmãos, aleluia, fomos confortados com respeito a vós, apesar de todas as nossas adversidades e aflições por causa da vossa fé. Ele diz, agora, pois, vivemos, se vós estáis firmes no Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu repito aqui mais uma vez, nessa graça, nesse domingo pela manhã, agora que você se prepara para cultuar ao Senhor. Passe essa palavra para os demais irmãos em Cristo. Passe essa palavra para eles, para que eles sejam cada dia mais firmes do Senhor. E que esse domingo seja um domingo de honra. Um domingo de honra. Um domingo que a sua fé manifestará a obra, seu amor manifestará esforço. E a sua esperança manifestará a sua perseverança. Se você não ouviu essa palavra desde o começo,
Assim que eu terminar esta palavra, ouça outra vez, em nome do Senhor Jesus, abençoando a todos que estiveram presentes, Roberto, Rony, Maicon Jaime, Luciano Maciel, Jorge Maia, aleluias, Wesley, José Santos, Luan, Highlander, Michael Vieira, João Antônio, aleluias. Também estou sentindo a presença de Deus. Edinaldo Silva de Paiva, Antônio Xavier, aleluia. O Espírito Santo está subindo agora, levando notícias. Aleluia, Soramas. Levando notícia que você está firme no Senhor. E você continua depois das adversidades. E você está firme no Senhor. Pai, em nome do Senhor, eu oro agora pela sua igreja. Terminando esse pequeno culto dominical, Senhor. Abençoando a tua igreja, abençoando todos aqueles que estão conosco. Haja provisão, haja provisão. Assim como o Senhor disse, haja luz, haja provisão nessa casa, haja provisão nesse lar, haja provisão nesta família, haja provisão. Sopra, Senhor, a tua provisão sobre estas casas, suas famílias. Senhor amado, eu oro por cada um deles, meu Senhor, abençoando a todos eles. Tony Meirelles, bom dia. Prega esta palavra para o teu povo, meu amigo Tony Meirelles. Oh, se você não ouvir esta palavra desde o princípio, ouça essa palavra. Ela vai reanimar a tua fé, para que você possa hoje dizer, Espírito Santo, leva a notícia, leva em mistérios, leva em gemidos inexprimíveis, como está em Romanos capítulo 8, verso 26. Leva notícias a respeito da minha fé diante do Senhor. Saudações a todos, meus amigos. Yuri, Deus abençoe. Abençoe Eliabe, Deus abençoe. José Santos, Deus abençoe. Tiago Cabral, Deus abençoe. Jefferson Manuel, Deus abençoe.